Agora, o que que eu quero fazer? Eu quero pegar esse conteúdo daqui de cima, eu tenho o nome das categorias e eu tenho o nome das subcategorias. Eu quero pegar esses dois conteúdos aqui e colocar em um arquivo só. Para fazer isso, a gente vai fazer isso através de SQL. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma tabela dentro do Databricks chamado categorias e uma tabela chamada subcategorias. E eu vou utilizar comandos SQL para fazer join entre elas. Então, primeiro eu vou visualizar que existe eu acho que já existe uma tabela chamada categoria, porque eu já fiz esse laboratório, e uma subcategoria. Então, eu vou dropar elas, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui para apagar elas. Caso elas não existam, vai dar simplesmente um errinho. Tabela not found. Tudo bem. Então, a gente vai criar, olha só, eu vou criar uma tabela temporária chamada categorias, utilizando o CSV como sendo a origem. Qual é que é o arquivo? Esse arquivo CSV aqui. Ele mesmo é para indicar o cabeçalho e tudo mais, e é para ler e é para criar uma tabela. Observa que aqui eu já utilizei 3 formatos de ler o arquivo CSV, né? São 3 formas de chegar até o final aqui. Aqui eu estou criando uma tabela chamada categoria, que tem como origem o arquivo. Nesse comando aqui de cima, a gente está criando um data frame, utilizando como origem um Panda Read CSV. Né? Esses dois aqui já nos levaram ao mesmo destino, né? Então eu li um arquivo CSV e coloquei para uma variável. E aqui em cima eu estou utilizando o Spark Read. Eu pego o arquivo CSV e lanço para dentro de um data frame também. Tá? São 3 formatos de ler o arquivo TXT e colocar para dentro de uma variável dentro do Spark, para que a gente possa ler ele. Tá? Nesse caso aqui, então, eu vou criar uma tabela temporária lendo o arquivo de novo. Tá? Ctrl Enter. Ele criou essa tabelinha aqui dentro. Tabela temporária, tá? Só existe nesse momento. Vou utilizar uma outra aqui chamada subcategoria. Criou ela. Né? Mesma coisa, traz de dentro da subcategoria. Então agora eu tenho 2 tabelas. Categorias e subcategorias. Eu posso solicitar o conteúdo. Ó. Tá aqui, ó. Eu tinha comentado antes, né? Estou utilizando o comando agora deixei de utilizar o comando Python e comecei a utilizar o comando SQL, né? Então foi o seguinte, select asterisco from categorias, desculpe, subcategorias. Limitado a 10, né? Mostra 10 subcategorias na tela. Tá, aqui elas. Aí eu vou querer criar uma tabela chamada resultado. A tabela resultado ela vai ter a categoria como varchar 100 e a subcategoria também como varchar 100. Então o nome das duas categorias e subcategoria, que é o meu resultado final que eu quero chegar. Vou dar um Enter. A tabela provavelmente ela já existe aqui dentro. Eu fiz o laboratório ontem, eu posso fazer isso daqui. Ó. Eu vou aqui em cima, crio um novo bloco e vou dizer, ó, eu vou utilizar o comando SQL. Drop table result, que é o nome da minha tabela. Ctrl Enter e a result é apagada. Agora, se eu vier aqui embaixo e dar um Ctrl Enter, eu crio então a tabela.